Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Está fazendo frio, mas o nosso coração deve estar o quê? Fervoroso. Você acabou de fazer, através de um cântico, uma oração a Deus, pedindo a Ele: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Isso é uma oração cantada, né? Isso é cantada e nós estamos transformando ela em uma oração. Nós precisamos nos comprometer com o Senhor naquilo que nós estamos a pedir. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios 11, versículo 2, e depois em Provérbios 29, versículo 23. E assim diz o texto sagrado: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus, nós sabemos, ó Deus, que é a Tua palavra que nos ensina, é a Tua palavra, Senhor Deus, que nos capacita, e é a Tua palavra que nos cura. Motivo pelo qual, ó Deus, nós te pedimos nesta noite, que quebrante o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, aprender mais um pouco, crescer mais um pouco, e sermos curados, para termos um coração igual ao teu. Obrigado, Deus, por este tempo. Abençoa todos que estão acompanhando virtualmente, os irmãos aqui presencialmente, e que seja um tempo, Deus, de glorificação do teu santo nome e transformação do nosso ser. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Nós estamos a desenvolver uma série, Curados. E tem tanta coisa para ser trabalhada e ser curada no nosso coração, que teria material para a gente estar pensando aí por um bom tempo. Mas enquanto o Senhor estiver incomodando o nosso coração para estarmos ministrando sobre esta série, Curados, nós vamos avançando. E hoje eu quero ministrar sobre libertos do orgulho. Libertos do orgulho. Tem um escritor que eu recomendo que todos, quando tiverem tempo, invistam na leitura dos seus livros, que é C.S. Lewis. E em uma de suas obras, Cristianismo Puro e Simples, que é o título da obra, ele definiu assim o orgulho. Orgulho é o maior e mais grave vício do coração humano, sendo impossível que alguém orgulhoso conheça verdadeiramente Deus. Lendo esta pequena definição de orgulho, eu comecei a pensar na profundidade que esta figura, esse orgulho que é nato do coração do homem. Se você pensa que você não tem o orgulho no seu coração, comece a desconstruir isso na sua mente, porque todos nós temos orgulho dentro do coração e precisamos
trabalhar para que sejamos libertos ou curados do orgulho. Quando a gente chega lá em Mateus 11, não vou ler o texto todo, de 25 a 29, tem uma passagem que Jesus glorifica a Deus pela revelação da sua palavra aos pequeninos e não aos sábios. E Jesus também diz que nós deveríamos aprender com ele, que ele é manso e humilde de coração. Como é que a igreja do Senhor, nós, membros deste corpo, recebemos do Senhor essa palavra revelada para as nossas vidas, a recomendação do próprio Jesus que nós devemos aprender com ele, que é manso e humilde de coração, e nós deixamos ainda o nosso coração permanecer corrompido pelo orgulho. Jesus diz muito claro: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele quer dizer assim, mansidão nos frutos do Espírito, quer dizer, eu não tenho orgulho. Sou manso e humilde de coração. Por isso, a gente precisa aprender mais de Jesus para nos libertarmos dessa figura perniciosa que contaminou todo o coração da humanidade, dos filhos de Adão. Todos nós carregamos na nossa genética o orgulho. E a gente pensar que nós não temos orgulho é a primeira demonstração de que nós somos orgulhosos. Só que, dentro da nossa realidade de vida e na condição de orgulhosos, certamente esse orgulho afeta a nossa vida espiritual. Talvez você pense que não. Talvez você não tenha dimensão do orgulho no seu coração, na sua vida. Alguém já disse que orgulho é que nem mau hálito. Quem tem, não percebe que tem. Por isso que a gente precisa receber uma palavra ensinada com entendimento, sabedoria, humildade, para que haja transformação do nosso coração. Como eu disse, o orgulho traz muitos prejuízos. E se eu fosse perguntar aqui, não me responda, porque eu já sei a resposta. Você tem um coração orgulhoso? E se dissesse assim, levante a mão, aí eu creio que todo mundo humildemente ia levantar a mão, mas não precisa levantar. Mas para a gente entender o que o Senhor Jesus Cristo quer falar através da sua palavra nesta noite, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que nós temos orgulho dentro do nosso coração. E esse orgulho nos traz prejuízo. Quando entendemos o orgulho, a gente vai começar a perceber que, biblicamente, o orgulho é uma das grandes causas de impedimento do fluir da graça de Deus em abundância sobre nossas vidas. O orgulho impede o fluir da graça de Deus sobre nossas vidas. O orgulho impede o fluir
das bênçãos planejadas por Deus para as nossas vidas. O coração orgulhoso impede o fluir da graça e o fluir das bênçãos do Senhor. Ele impede uma melhor revelação da palavra de Deus. Deus, Ele quer falar profundamente as nossas vidas, mas o orgulhoso pensa que já sabe de tudo. O orgulhoso pensa que já sabe de tudo e deixa de aprender muitas coisas do Senhor. O orgulho, ele é um obstáculo limitador para servirmos verdadeiramente o Senhor, como também é um obstáculo daquilo que o Senhor quer que a gente faça na condição de servos através das nossas vidas em prol do reino de Deus. O orgulho impede que todas essas coisas ocorram no nosso coração, e eu creio que tantas outras. O orgulho é pecado. É um grande pecado. E é o pecado que gerou a queda de Satanás, quando ele vivia com o Senhor nos altos céus. Satanás era um anjo de luz. Lúcifer, anjo de luz. Ele se corrompeu com o orgulho, contaminou o seu coração e ele caiu. Nós somos crentes, nos declaramos seguidores, discípulos do Senhor, e a advertência fica: nós podemos cair por causa do orgulho. Então, o orgulho é uma coisa para ser levado muito a sério. Muito a sério. Tiago diz que 4:6, que Deus rejeita a soberba, mas dá graça aos humildes. Aí você vai me perguntar, mas o que é que tem a ver soberba com orgulho? Orgulho todos nós temos. Soberba é o orgulho exagerado. É o extremo do orgulho que corrompe o coração do homem. E Tiago estava escrevendo uma carta para a igreja. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque o orgulho e a soberba impedem o florescer do fruto do Espírito Santo sobre nossa vida. E aí, meus irmãos, temos essa advertência séria. Diversos textos bíblicos, preste bem atenção, isso é muito interessante. Eles nos apontam e nos orientam para nós termos cuidados com os ataques de Satanás. Não é verdade? A Bíblia nos orienta nesse sentido. Mas, acima de tudo, a Bíblia nos orienta de forma clara para não imitarmos os exemplos do diabo. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Mas quando nós permanecemos sem tratar, sem nos libertarmos do orgulho no nosso coração, nós estamos sendo imitadores do diabo. Isso é sério. E muito sério.
Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Nessa porção, Timóteo ele está falando da qualificação para quem deseja o episcopado. Mas essa qualificação, ela se estende também para cada um de nós como sacerdotes do Senhor. Diz: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ele está dizendo assim, não seja menino na fé, não seja criança, não seja fraco na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra o que? Na condenação do... Vocês estão ouvindo o que fala Timóteo? O que fala Tiago 4,6. Por isso, nós precisamos de ter atenção especial com essa questão do orgulho. A vida de muitos crentes se encontra travada, outros avançando, servindo no seu ativismo, mas o orgulho está dominando o seu coração. O texto que nós lemos de 1 Timóteo, ele está falando de uma pessoa que já abraçou a fé, um neófito na fé, que já se converteu interpretando esse texto e que conhece a palavra para que não caia na mesma condenação que foi dispensada ao diabo. Olha, a nossa lição de aprendizado discipular, ela fala que a gente só perde a salvação quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Não é isso? Teólogos mais radicais, eles apontam para que nós devemos ter cuidado com um coração ensoberbecido de orgulho excessivo, como diz o texto sagrado, para que não ocorra na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Saiu da presença de Deus. Então, são coisas que a gente precisa levar muito a sério. A gente precisa corrigir o nosso coração. O orgulho dentro desse contexto é a mesma coisa da gente pensar que a gente não deve comprometer a riqueza que foi dado a nós por Deus, a revelação da sua palavra, o que Deus planejou para a nossa vida, como servos e sacerdotes dele. Mas, muitas vezes, como nós comprometemos o que Deus confiou a nós, quando a gente quer ser mais do que Deus planejou para as nossas vidas. Isso é de uma profundidade muito grande. Deus planejou para nós uma coisa, e a gente busca ser mais daquilo que Deus planejou, e muitas vezes com a presunção
de estar fazendo isso para abençoar o reino de Deus. Deus não trabalha com presunção do homem, com soberba do homem. Deus trabalha com coração obediente. Nós precisamos entender o limite, os propósitos do nosso chamado para o reino de Deus. Pego uma definição de orgulho, biblicamente extraído da Bíblia. O orgulho faz com que o indivíduo sinta excessivo amor por si próprio, um senso desarrazoado de superioridade no que se refere ao talento individual, à beleza, à riqueza ou qualquer outra virtude que possua ou julgue possuir. O Lúcifer tinha tudo, e ele deixou desarrazoadamente ser contaminado, querendo ser igual a Deus. Uma das expressões que identificamos e que nos é levada a identificarmos o próprio Deus é a expressão eu sou. Deus é chamado de eu sou. E o homem arrogante, vaidoso, orgulhoso, ele se coloca muito diante dessa expressão eu sou. Quando, na verdade, nós não somos nada, nós não temos nada, nós não possuímos nada, a não ser a graça e o amor e a misericórdia de Deus para nos colocarmos aonde nós estamos. A Bíblia Sagrada, ela, por outro lado, não é bom, ela nos informa, sermos exageradamente acomodados com as coisas pequenas. Contudo, o anseio de querer ser mais pode nos levar além pela conquista, pela realização, até para o serviço do próprio reino, a um terreno que podemos chamar de presunção. Isso a gente encontra base em Romanos 12, versículo de número 16, quando ele diz, sede unânimes entre vós, ou seja, concordância, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Por isso, dentro dessa reflexão em relação ao orgulho, a gente vai poder pensar o que é que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Dentro desse versículo, Romanos 12, 16, como também Romanos 12, 3. Olha o que ele diz. Pois eu digo, pela graça que me foi dada, a cada homem que está entre vocês, que não se considere mais elevado do que deveria, mas pensar sobriamente, de acordo com o que Deus concedeu a cada homem, à medida de sua fé. Juntando esses dois textos, ele tem algumas coisas a nos ensinar. Primeiro, como o texto é bem claro,
pensar mais sobre si do que deveria. A gente recebe do Senhor inteligência, o Senhor recebe a capacitação, né? Recebemos a revelação da palavra, mas isso tudo tem um limite que o próprio Deus estipula para as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente pensa mais do que somos mais daquilo que Deus nos capacitou. A gente começa a priorizar a autossuficiência em vez da dependência de Deus por consequência. O orgulhoso, ele passa a ser ou se apresentar como um auto-idólatra, porque eu sei, porque eu posso, porque eu faço, porque eu tenho conhecimento, e ninguém sabe fazer, ou não faz melhor do que eu. É uma auto-idolatria. Aí vem Provérbios 16:5. Todo aquele que é orgulhoso de coração é uma abominação para o Senhor. Todo aquele que é orgulhoso de coração é uma abominação para o Senhor. E Provérbios, na sua sabedoria revelada através dos escritos de Salomão, está escrito: o temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Olha, quando a gente começa uma exposição falando do que Jesus Cristo disse, que eu sou manso e humilde e que vocês devem aprender de mim, o Senhor está fazendo um contraponto muito forte aqui, para que a gente busque aprender dele, porque isso gera temor para os nossos corações e transformação da nossa vida. Mas se nós não buscarmos fazer isso, continuarmos negligenciando ou talvez alimentando o orgulho no nosso coração, quero te dizer que isso é uma abominação para o Senhor. E o Senhor odeia o mal, dentre eles o orgulho e a arrogância. Eu quero falar para vocês aqui de 4 tipos de orgulhos, porque ele é tão complexo, tão maquiado, tão mascarado e toma tantas roupagens que a gente se limita a pensar no orgulho da vaidade, do eu, do ser melhor, da superioridade, mas não. O orgulho, ele tem várias facetas na vida do ser humano. Não sei se vocês já viram falar do orgulho adúltero. Já viram falar do orgulho adúltero? A gente põe na cabeça que o adultério, ele se limita à quebra de uma relação de fidelidade entre um homem e uma mulher no seu compromisso de casamento. Isso é uma forma de orgulho, está intrínseco aí dentro. Mas é muito mais do que isso. O orgulho adúltero é o orgulho que fere a nossa fidelidade que devemos desenvolver com Deus. Todas as vezes que nós, ou melhor, quando nós permanecemos alimentando o orgulho, dando oportunidade que ele se manifeste na nossa vida,
seja em todos os sentidos. E por sermos conhecedores da palavra, nós estamos adulterando contra Deus. O que quer dizer isso? Nós estamos praticando a infidelidade com o Senhor. Esse é um tipo de orgulho muito sério, porque, como disse há pouco, o Senhor nos deu, o Senhor nos capacita, o Senhor nos confia dons e talentos, mas o orgulho adúltero do nosso coração, ele passa a ser o quê? Cobiçoso. Ele quer ser mais, ter mais do que aquilo que o Senhor o limitou no seu coração, na sua vontade como Deus, melhor dizendo. O orgulho está no nosso coração para demonstrar a proporção da nossa obediência em relação à nossa fidelidade com Deus. Todas as vezes que nós traímos Deus, há uma manifestação de orgulho da nossa vida. E isso é sério. Nós traímos Deus por causa do orgulho. O coração orgulhoso, ele nunca está satisfeito ou conformado com o que Deus já lhe deu. Coração adúltero, ele trai o Senhor. Olha só o que é que fala Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. De onde vêm as guerras e as lutas entre vocês? Não vieram eles daqui, mesmo por causa de suas concupiscências que guerreiam em seus membros? Vocês desejam e não têm. Vocês matam e desejam ter, e não podem obter. Vocês lutam e guerreiam, mas não têm, porque não pedem. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que o consumais em vossas concupiscências. Aí ele diz: vocês adúlteros e adúlterais, ou seja, infiéis. Não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer que seja amigo do mundo é inimigo de Deus. Vocês pensam que a Escritura diz em vão: o Espírito que habita em vós deseja a inveja, mas ele dá mais graça. Por isso ele diz: Deus resiste aos orgulhosos ou aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que ele vem dizendo: submetam-se, portanto, a Deus. Resista ao diabo, a ação dele na nossa mente, e ele fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, inconstância de espírito, inconstância no relacionamento com Deus. Purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Por isso, irmãos, precisamos entender que o orgulhoso,
ele está sendo consumido pelo que quer. O orgulhoso, ele está lutando, se esforçando, desejando viver para si mesmo e esquecendo que nós temos limites na nossa vida, que nós temos uma velha natureza que precisa ser crucificada a cada dia e uma alma que precisa ser alimentada com a palavra de Deus e um espírito que precisa a cada dia ser honrado, que é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente entende isso, o orgulho do adultério com as coisas mundanas, muitas vezes isso é representado pelo status. Nós somos crentes ou cristãos, toda a glória pertence ao Senhor. O melhor local que nós devemos estar é nos pés do Senhor Jesus. Nós precisamos considerar qualquer que seja menor, nos considerarmos menores do que aqueles, para que a gente não alimente a vaidade do status, a valorização e o desejo do nosso coração de querer ser melhor do que os outros, o desejo da proeminência, o desejo do reconhecimento. O reconhecimento, através de nossas vidas, é canalizado e deve ser canalizado exclusivamente para Deus. Eu tenho um destaque aqui, esse orgulho adúltero, é que buscamos a satisfação nele, nessas coisas do mundo, nessas concupiscências da carne, mas que nunca será obtida e nunca o nosso coração será preenchido. Ele permanecerá vazio, não obstante iludido por nossa vaidade humana. É por isso que Salomão fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Só quem preenche o nosso coração é Deus. Nós temos outro tipo de orgulho, que é o orgulho desafiador. É aquele representado pelo orgulho rebelde, manipulador, abusivo. Sabe como ele se manifesta? Ele responde à autoridade. Ele, através dessa sua resposta à autoridade, é a manifestação contrária à liderança de seus superiores. Nós temos Deus e todos nós temos lideranças aqui nesta terra. Quando nós deixamos de respeitar a Deus e de sermos submissos às nossas lideranças aqui, é o orgulho rebelde. Há a rebeldia no coração. Conheço muitos líderes, pastores em especial, que sofrem, que se entristecem por causa da rebeldia de parte das ovelhas do rebanho do Senhor que ele toma conta. Porque se manifesta pela desobediência, pela desconsideração daqueles o qual você está debaixo de autoridade. Se a gente não obedece, não considera a nossa liderança aqui, como é que a gente vai considerar Deus? Por isso a gente tem que ter muito cuidado com esse orgulho que nos traz a dificuldade
de praticarmos a obediência a esses superiores. Quando você vê ali em Efésios, Paulo falando aos Efésios, capítulo 5, 21, dentro daquela comunidade, Paulo lhes deixou essa palavra: submetam-se uns aos outros no temor de Deus. Você vai a Lucas 22, 42, diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele sempre se submeteu a uma autoridade maior do que ele. Você pode não gostar da sua liderança, você pode não gostar de líderes da igreja do Senhor, você pode não gostar de líderes da sua cidade, mas a Bíblia nos exorta a sermos submissos e respeitarmos as lideranças. Quando a gente assim não age, a gente dá uma demonstração muito grande de orgulho no nosso coração. Temos o orgulho defensivo. É aquele orgulho que não quer receber correção de Deus, não aceita a disciplina de Deus, como também não assume responsabilidade por atitudes ou ações erradas. Você já ouviu alguém, ou conhece alguém, ou talvez você mesmo, quando é disciplinado, passar a reclamar, passar a não concordar? Mas eu estou falando aqui da disciplina de Deus. Por que você deixou que isso acontecesse na minha vida, Deus? Deus, você não é justo. Deus, eu não merecia isso. Você já viu alguém falar essas coisas? Eu já tive a oportunidade de gente falar assim para mim na lata: eu vou abandonar Deus, porque esse sofrimento que eu estou passando, essa humilhação que eu estou passando, isso é uma demonstração que Deus não existe. Eu já ouvi isso. O orgulhoso assim se alimenta, mas ele esquece que Deus corrige os seus filhos através da disciplina. A disciplina para as nossas vidas é um ato de amor de Deus, e a gente tem que enxergar a disciplina de Deus como um ato de amor para as nossas vidas, para corrigir o nosso coração corrompido. Disciplina do Pai, mas o orgulhoso não aceita. Volto para as experiências práticas. Muitas vezes você vai chamar um irmão para conversar por um erro, por alguma dificuldade, por um problema, e a pessoa fala assim: mas pastor, não concordo não, o senhor está errado. Concordo não, pastor, o senhor está errado. E você está orientando, exortando com amor debaixo da palavra de Deus. Mas a gente tem que ouvir isso. Eu não concordo não, pastor. Isso quando é verbalizado. Mas muita gente traz no orgulho do coração, silenciosamente, as suas discordâncias com posicionamentos de liderança, com posicionamento de seu pai, de sua mãe dentro da sua casa. E isso é realidade. É esse orgulho que nos mantém nessa defensiva de razão própria. Hebreus 12, 11 a 15, ele nos chama para que nós possamos dar uma resposta
diferente diante dessas situações, porque nós somos chamados para ouvirmos e vivermos o exemplo de Cristo, manso e humilde de coração. Quando ele diz, ora, nenhuma correção no momento parece motivo de alegria, mas sim de tristeza. No entanto, depois produz fruto pacífico de justiça para aqueles que são exercidos por ela. Então, toda a correção de Deus, ela tem o objetivo de nos tratar. Se você está passando por um momento de tratamento de Deus, sendo trabalhado, que no momento você tenha isso como tristeza de alma, como dores de alma, se submeta à disciplina de Deus. Com alegria, porque você está sendo trabalhado para transformar a sua vida. Porque se você não se submeter à disciplina de Deus, nós roubamos e nos afastamos dessa obra graciosa de Deus em nossas vidas, que é a transformação. Não adianta você simplesmente cantar, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, se você não se submete à disciplina, à correção motivada de amor por nosso Deus, para nos trazer justiça e consertos para as nossas vidas. E o último orgulho que eu pude perceber desses vários tipos que existem é o orgulho hipócrita, mascarado de aparências. Hipocrisia no grego para o bom português quer dizer máscara. A gente usa uma máscara para mostrar o que nós realmente não mostramos do nosso ser devido a essa falsa aparência. Orgulho hipócrita é o orgulho religioso que se concentra em suas próprias boas obras, moralidade e conformação de aparência, sempre num padrão religioso. Ele é como se dissesse assim, nossas conquistas morais e religiosas, ela traz para nós, por força do nosso serviço prestado ao reino de Deus, um revestimento de aparência, de santidade comportamental, não é isso? Para que a gente se coloque na condição de melhor do que o outro. Isso é hipocrisia pura, porque fazer a obra de Deus, servir ao Senhor, é muito fácil. Difícil é a gente lutar para transformar o nosso coração. Eu posso fazer mil coisas, pregar é a coisa mais fácil. Eu posso pregar aqui na direção do Espírito Santo, como eu posso chegar em casa, fazer um sermão aqui, um estudo e pregar. Não é isso? Eu posso fazer uma cesta básica e dar, eu posso fazer um movimento, alguma coisa, maravilha. Mas isso tudo nos traz uma máscara de santidade. Eu mesmo tenho uma dificuldade, desculpe a redundância, pessoal, quando uma pessoa fala assim, Jorge, você é um homem de Deus, eu falo, não fale isso não. Diga que eu sou um servo do Senhor. Porque um homem santo de Deus é aquele homem que estava morto lá, salvo engano, Eliseu, que mesmo morto, quando
um corpo caiu junto do osso dele, o outro reviveu. Isso que é um santo homem de Deus. E a gente sabe os nossos defeitos, a gente sabe as nossas fragilidades. Quem sabe minhas tranqueiradas toda é minha mulher, quem sabe as tranqueiradas de pastor Gabriel é a mulher dele, quem sabe as tranqueiradas todas de Natan é Lucinha, né, Lucinha? Tem hora que dá vontade de pegar o pescoço de Natan e torcendo lá, não? Não é isso? Porque conhece as nossas tranqueiragens tudo. Mas os outros olham para nós por causa do que a gente faz, como o quê? Top de Deus, né? E nós não somos top. Isso são máscaras ou mitos que nós criamos para vermos tantos outros cristãos no mundo gospel com aparente relevância. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós e sabe se nós somos mascarados ou não, se nós estamos cegos com a nossa pecaminosidade interior, se nós estamos com a nossa mente corrompida pelas coisas do mundo. Tem irmãos que não sabem tratar outro irmão, porque ele se reveste de uma falsa aparência, quando na verdade ele deixa de ser honesto em interagir com o outro irmão. E chega um determinado momento que essa máscara cai. E aí gera o quê? Os conflitos relacionais e o desagradar a Deus, né? Indo para o final da nossa mensagem. Segundo Pedro 3,18, diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus significa buscarmos no Senhor capacitação através da sua palavra para, cultivando essa palavra no nosso coração, ela possa crescer e eliminar esses elementos corruptos, dentre eles o orgulho do nosso coração. Não pense que o orgulho vai sair do seu coração simplesmente porque uma pessoa aqui vai orar por você e vai dizer, sai orgulho da vida dela. Triste palavra eu estou te dando aqui para desiludir você disso. Isso não vai acontecer. Doença da alma, do coração corrompido, sai com a graça e o tratamento da palavra de Deus. Jesus Cristo veio para ensinar, pregar e curar através da sua palavra e da sua ação de cura. Mas as doenças da alma, elas são tratadas pela palavra. É por isso que a gente tem que cultivar a palavra de Deus, aprender do Senhor, que é manso e humilde. O Senhor já nos deu Espírito Santo, e com o Espírito Santo vem um fruto, que é o fruto da mansidão. A mansidão, ela se opõe a um coração orgulhoso. A mansidão significa humildade. Onde você vê lá, fruto do Espírito, mansidão, pode ler humildade. A gente tem que desenvolver a cada dia esta luta feroz entre o orgulho, que quer dominar o nosso coração, mas semear cada dia na nossa vida, para que desenvolva a humildade no nosso coração. Em oração, em ações de práticas, se colocando como menor diante dos outros, servindo com amor, não dando lugar às bandejas do mundo, para que haja cada dia
nessa vinculação, como a irmã há pouco falou aqui, eu tenho buscado com alegria, com satisfação, estar na presença de Deus, viver a presença de Deus. Quanto mais a gente buscar isso no Senhor, mais coisas ruins vão sair de dentro de nós, e assim nós vamos nos livrar dessas figuras perniciosas que só prejudicam o crescimento, o agir, a maturidade de sermos pessoas que têm condições de adorar a Deus verdadeiramente, sem máscara, e de sermos bênção na vida de outras pessoas através de um testemunho fiel. Amém? O que mais a igreja do Senhor está precisando é disso, de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que façam a diferença, que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar e agradecer a Deus. Bote sua mão em seu coração, eu não sei se você está padecendo ou sofre de orgulho, em qualquer dessas situações, como você se encontra com o Senhor. Ore a Deus, Pai, tenha misericórdia de mim. O Senhor conhece meu coração, Tua palavra diz, sonda, Senhor, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Por isso, ó Deus, sonda os nossos corações nesta hora. E nós declaramos aqui, ó Deus, as nossas dificuldades com orgulho sobre nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a cada dia sabedoria dos altos céus, para que a gente possa aproximarmos-nos do Senhor, vivendo e buscando a Tua graça, buscando a cada dia o conhecimento da Tua palavra, buscando a cada dia praticar a humildade, buscando a cada dia, Deus, nos colocarmos na condição de menores, para que o Senhor cresça a cada dia na nossa vida. Porque quando o Senhor cresce na nossa vida, quando o Espírito Santo cresce no nosso ser, nós começamos a fluir dos nossos corações, não mais o pecado do orgulho, mas os rios de águas vivas, das águas transformadoras do nosso coração. Abençoa cada irmão aqui nesta noite. Abençoa aqueles que nos acompanham virtualmente. Que seja um tempo, ó Deus, de transformação, de cura dos nossos corações. E que a gente possa pegar esta palavra com responsabilidade, com amor e com confrontação do nosso ser, para que haja transformação em nossas vidas. Obrigado por este tempo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Dê um grande abraço em seu irmão, sua irmã. Nós estamos encerrando o nosso culto. E sábado, às 15 horas, você que está desejoso de batizar e ainda não participou do Estufa, nós vamos fazer a segunda edição. Que Deus abençoe.